Seja muito bem-vindo ao Papo de Integrador, o podcast que dá bagagem para o integrador de áudio, vídeo e automação. Aqui nesse podcast a gente vai abordar os principais desafios e experiências dos integradores, donos, sócios, gestores e os empreendedores do mercado de automação residencial, sonorização e home theater. Eu sou o Francisco Marengo, apresentador e sócio aqui da Audio Prime. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube e do Spotify, eu vou te convidar a fazer isso agora, porque afinal essa é a primeira iniciativa do nosso mercado. E nessa primeira temporada eu vou conversar toda semana com uma pessoa que tem ou trabalha para uma empresa de automação e que já possui um histórico de sucesso para compartilhar sobre os seus desafios e soluções. No dia de hoje, num papo que eu tenho certeza que vai ser muito agradável e direto ao ponto, a gente vai conhecer a história da Automa System, empresa que foi fundada pelo Justin e o Eduardo, que hoje também tem o Bruno como sócio, e que vai me contar aqui, entre outras coisas, como se destacar no mercado de alto poder aquisitivo de uma capital, que eles estão lá em Recife, né? E que já tinha empresas de referência no ramo, começando do zero e inclusive utilizando-se dos arquitetos para difundir a empresa. Pô, ficou aqui um título longo, mas é para resumir aqui esse motivo da nossa conversa. Justin, é um prazer te ter aqui conosco e vamos lá, te apresenta, conta a tua história, quero saber como é que vocês começaram, qual que é o teu background, como é que vocês chegaram até aqui. Fala um pouco de você, da empresa, para o pessoal te conhecer. Seja bem-vindo. Valeu, Chico. Boa tarde. É um prazer meu, nosso, tá contigo aqui, hoje à tarde conversando. Legal. E o início da Automa se deu ali em 2016. Eu fiz engenharia da computação, eu, Eduardo e Bruno, os três sócios. Fomos colegas de turma. Eduardo sempre muito próximo de mim, sempre um dos amigos mais próximos. Foi em 2014, 2013, 2014 eu fiz um intercâmbio para a Inglaterra, fiz parte do curso lá, engenharia da computação, retomei. Quando concluí o curso em 2015, meu pai sugeriu que eu me especializasse em automação e controle. Ele já tinha tido algum tipo de experiência na área, e aí passei um tempo em São Paulo, retornei e comecei a prestar serviço de automação e controle aqui em Recife, especificamente a partir de iluminação, ar-condicionado. E ali em 2016, quando surgiu realmente a oportunidade de fechar um grande contrato, eu abri um MEI, abri um CNPJ, peguei emprestado 3 eletricistas mais proativos, vamos dizer assim, do meu pai, comecei a trabalhar com eles e aí ir lá, puxar fio, montar a quadra de automação, tudo muito realmente na cara e na coragem. Eu tinha meus 25, 26 anos. E aí, graças a Deus, prestando um bom atendimento, a indicação começou alguns escritórios de arquitetura ficar me conhecendo, e ali aumentou a demanda, onde eu captava cliente, fazia a instalação, fazia a infraestrutura, fazia manutenção, e começou a ficar um gargalo. Eu ficava meio sem saber para onde ir, como seguir, e nitidamente eu precisava de alguém para me auxiliar. Então, em 2018, Bruno topou começar a gente a trabalhar junto. Bruno, eu e ele fomos colegas de turma e parceiros na monitoria. Bruno era o monitor-chefe de uma disciplina de infraestrutura de hardware, então trabalha excelentemente bem com sistemas embarcados, conhece muito bem da área. E aí começamos juntos ali em 2018, e aí a gente conseguiu atender mais clientes ao mesmo tempo, melhorar o atendimento. No entanto, era ainda ali muito pessoa física misturado com pessoa jurídica, começou a necessidade de se fazer estoque, e eu sabia que precisava realmente de alguém que entendesse de gestão. Me imaginava fazendo isso, talvez fazer um curso mais especializado em gestão, só que
não tinha tempo para isso. Então, em 2019, numa conversa de bar, essa história eu sempre recordo, que eu acho engraçado e eu lembro com muito carinho. Conversando com o Eduardo, falei que estava querendo abranger outras áreas, quem sabe licitações, esse tipo de coisa. E aí convidei ele para ser sócio, a gente montar a sociedade. E aí ele, não, tudo bem, vamos ver. E 2 dias depois me ligou, tu estava falando sério? Tava falando sério, vamos lá, vamos trabalhar junto. A gente se reuniu 2 ou 3 vezes aqui em casa, fez uma análise SWOT meio rápida assim, ele fez uma valuation da empresa, fez um aporte financeiro, fez uma valuation, pronto. E aqui em casa, quando ele decidiu, ele disse, pronto, amanhã eu vou pedir demissão. Eu, tem certeza? É um caminho, eu disse, nunca mais você vai ter rotina, domingo a domingo. Ele disse, não, é isso que eu quero, é o desafio, eu não estou satisfeito onde eu estou. E aí a gente monta realmente a sociedade, o tripé ali, os três são essenciais para a empresa. Eduardo é o camisa 10 ali, tem uma visão de jogo, a visão de gestão. Quando chegou, refez toda a parte de markup, de imagem, levou em consideração ICMS fronteira, a parte tributária, realmente estruturou a empresa. Hoje em dia a gente tem balancete, DRE, fluxo de caixa, coisas que eram muito no tato ali. E aí, no primeiro ano, 2019, houve uma sinergia fantástica de nós três. Basicamente, a empresa éramos, nós três e um eletricista, que a gente puxava da empresa do meu pai. E ali, em 2020, a gente traz Neto, que foi o primeiro CLT realmente. Ele entrou com uma função mais generalista ali e hoje em dia ele se tornou mais técnico. Vou tentar detalhar um pouco melhor essa evolução. E aí chega a pandemia. Em março ali, 2020, chega a pandemia, tudo trava, tudo para. A gente não sabe direito como vão ser os próximos passos. E todo mundo fica em casa e foi aí que a gente já conhecia através do teu canal no YouTube, da Audi Prime. E ali a gente tem a oportunidade de conhecer melhor, fazer aquele curso de 2 semanas, a primeira semana com o sistema de som corporativo, comercial, a segunda semana mais de home theater. E aí a gente tem esse vínculo contigo. E aí, quando retoma, realmente aí a empresa vem numa crescente desde então. Em 2020 fiquei muito receoso como seria, mas a pandemia fez as pessoas investirem mais nas suas próprias casas e desde então, graças a Deus, a gente vem numa crescente, como eu comento, né? O coeficiente angular pode não ser o maior, mas graças a Deus aí sempre numa crescente. Deixa eu ver se eu respondi aqui todas as tuas perguntas dessa parte inicial. Era isso aí. Hoje, qual que é a região de atuação de vocês e a especialidade da Automa? Pronto. A gente, quando eu iniciei ali, foi automação e controle, então eu trouxe a marca Home Systems para cá, para Recife, para Pernambuco. Eles não tinham nenhum representante aqui no Nordeste, em nenhum dos 9 estados. E aí comecei a trabalhar com automação e controle e logo em seguida puxei a parte de sistema de câmeras também. E ali muitas pessoas começavam a perguntar, Justin, vamos fazer sistema de som, eu quero fazer meu sistema de som com você, home theater, e eu sempre encaminhava para uma empresa parceira. Vi uma oportunidade também de agregar o serviço, e aí fui procurar me especializar, procurar fazer cursos, vi que faltava realmente cursos mais específicos na parte de home theater, da parte de som, mas aí, quem quer consegue, né? Então fui atrás, consegui me especializar, e aí a gente agregou, sem ainda saber na época, né, ali muito no tato, quando o Eduardo chega e faz aquela análise SWOT, então a gente viu que a Automa era igual a diversas outras empresas integradoras mais antigas. Então a gente trabalha com automação e controle, né, iluminação, ar-condicionado, televisão, som, controle de acesso, irrigação, cortinas motorizadas. A gente não vende a cortina motorizada, a gente integra na automação. Automação, a parte de sistema de som, home theater, som comercial, corporativo, controle de acesso, sistemas de projeção, telas de projeção, controle de acesso. Antigamente a gente fazia apenas projetos de câmera e alarme. Hoje em dia é um serviço mais que a gente agrega quando o cliente
pede outros serviços, outros projetos conosco. Hoje em dia, se o cliente chegar até a gente, ó, só quer instalar uma câmera, a gente encaminha para uma empresa parceira. E, Certo. por fim, para isso tudo funcionar bem, a gente faz a parte de cabeamento estruturado, a parte lógica, a rede estruturada, a parte Wi-Fi. Então, são 6 serviços. É E, vo- automação e e, e controle. vocês Oi. estão aí e vocês estão aí em Recife, né? Sim, sim. Estamos em Recife. Durante o ano de 2019 até 2021 estivemos em Recife e Petrolina. Uhum. Na época, a intenção... Petrolina fica a 800 quilômetros daqui da capital de Pernambuco, Recife. Uhum. É uma cidade maravilhosa, só que... foi super importante no crescimento da empresa. A gente cresceu muito lá, só que Eduardo fez uma análise em 2021 e eu relutei muito nessa decisão, mas após alguns meses de idas e vindas, concordei com ele, foi uma decisão muito acertada. Até uma conversa também com o João da Dizac, ele concordava com o Eduardo, em a gente centralizar as equipes aqui em Recife. A gente notou que, no mínimo, empataria o faturamento que a gente tinha em Petrolina aqui em Recife. Pelo contrário, logo no primeiro mês que eu voltei a morar realmente em Recife, o faturamento aqui já pipocou, porque eu fico realmente na parte de vendas. Eduardo fica na parte de gestão e Bruno fica mais na área técnica, né, de execução de obra, acompanhamento, gerindo a equipe técnica. Uhum. E aí, como eu fico mais nessa parte comercial, e lá em Petrolina eu estava fazendo a função de 2016 aqui em Recife, eu fazia tudo. Eu estava criando um Automa 2 lá em Petrolina, a 800 quilômetros daqui. Bom, E nem sempre ia de avião, ia de carro, era idas e vindas, 8, 10 horas de viagem, dependendo da velocidade que você ia. claro. Já consegui chegar em 6 horas e meia. Mas em 2021, então, a gente encerra a operação em Petrolina, mas a gente não deixou os clientes a ver navios, vamos dizer assim. A gente ainda faz visitas sazonais lá, ou eu, o Bruno, o Eduardo vai lá, dá um alô para os clientes, ver alguma customização, alguma possível manutenção, mas um braço direito muito importante que a gente conseguiu, e também através da tua rede, né, da Audio Prime, ali do curso da Audio Prime, foi Bruno Basílio, que ele fez teu curso também, posteriormente, né, da parte de sonorização. A gente conversou com ele, e ele, quando a gente tem alguma urgência, alguma coisa lá em Petrolina, ele consegue dar esse suporte. Que Então, bacana. Tá, então a gente... e quais que é, mas daí hoje, ok, você supre lá, mas eu posso imaginar que esse bate e volta, querendo ou não, 800 km é coisa para te manter uma qualidade técnica e operacional nas duas cidades, não deve ser fácil. Eu acho que você sintetizou bem. É quase como ter duas empresas, né? Uma em cada uma das cidades, né? E ainda eu vou te perguntar logo mais, se quiser falar, qual que é o tamanho da Automa hoje? Porque também em 2019, 2020 era muito mais incipiente ali o teu negócio. Então eu imagino que o técnico também às vezes estava correndo de um lado, correndo do outro. E quando vê só a distância logística, me parece realmente não fazer tanto sentido assim, né? Perfeito. Não fazia, não fazia. E ali em 2021 a gente encerra a operação, concentra toda a equipe aqui, e aí a gente começou a partir de 2021 a fase de realmente contratações, que sempre é uma coisa que fica na cabeça, né? Principalmente quando a gente está logo ali no início. Poxa, será que contrato e se eu não vender mais e se não tiver dinheiro? Bom, é uma balança, mas como você mesmo diz e diversas pessoas, quem arrisca não petisca. Então, a gente começou a contratar, trouxe programador para dar um suporte técnico a Bruno e a Neto. Outra decisão também que foi super válida, até então a gente dividiu o escritório com o escritório do meu pai, uma casa que ele tem, e aí a gente sai de lá, aluga uma sala de 56 metros quadrados, faz um projeto de estoque, uma sala de produção, uma sala de reunião, e aí a gente vem realmente para um escritório nosso, e a partir daí a gente começa a contratar. Então, contratar e assinar carteira, CLT. Então, hoje em dia, qual é o tamanho da Automa? A gente tem, somos os 3 sócios, temos Raí e Henrique, que são
A Rai está concluindo agora engenharia de automação e controle, então é um engenheiro, tem embasamento técnico. Henrique também está fazendo automação e controle. A gente conta com Neto e Gleison, que são mais técnicos, eles estão mais dentro de obra, fazem um acompanhamento, conseguem ver se uma infraestrutura está feita errada, conseguem dar uma manutenção, um suporte. Temos Duda, Maria Eduarda, cuidando da parte financeira, ajudando o Eduardo ali na parte contábil, na parte de gestão de empresa, faturamento de nota, boleto, cobrança, enfim. Yasmin foi uma das melhores, acho que uma das melhores contratações, assim, eu puxo mesmo a sardinha para Yasmin, ela é arquiteta de formação, teve uma curva de aprendizado sensacional, ela às vezes saía no fim do dia, ela, meu Deus, minha cabeça está explodindo aqui, porque é tanta informação, imagine, se pra gente que de certa forma é tão difícil achar pessoas para trazer, para treinar, imagine para alguém que não tem ali o conhecimento técnico na área. E a curva de aprendizado dela foi fantástica. E aí Yasmin chega para nos auxiliar nessa parte do projeto em si, para não acontecer aquela situação do técnico chegar lá na obra, já que a gente executa a infraestrutura também, então, às vezes chegava, e agora, o que é que eu faço? E essa caixinha, bota onde? Esse fio vai para onde? Então, a gente faz realmente um projeto de automação e controle de sistema de som, um projeto em AutoCAD, e isso é entregue aos funcionários. Qualquer dúvida, eles conseguem tirar diretamente com o Yasmin, então não precisa, entre aspas, não que seja um incômodo, de forma alguma, mas não precisa tirar a minha concentração ali da parte de vendas, não precisa tirar a concentração da parte de Bruno na parte técnica, Eduardo no camisa 10 ali na visão de jogo, agregou muito a equipe, teve uma sinergia fantástica, e aí a gente conta com Cleilton, Carlos Eduardo, que são eletricistas, tem André, que é terceirizado, quando a demanda está muito alta, a gente traz André, que já sabe o perfil e o tipo de instalação de infra que a gente quer, e mais recentemente a gente contratou Tiago, que é motorista, exatamente para estar nesse leve e trás, às vezes ocupava meu tempo, ocupava o tempo de Bruno, o próprio tempo de Eduardo, e aí Tiago contratamos como motorista e auxilia a gente na parte de estoque, entrada e saída de produtos. A gente adquiriu também uma Kombi, então o Thiago faz ali as entregas, quando precisa levar, a equipe leva na Kombi, então somos aí... Eu contei 9 mais 3 sócios. Isso, perfeito. 12 pessoas. 12 Pô, que pessoas. legal, já é uma baita estrutura. Sem dúvidas. Tem showroom hoje? Como é que... Vocês estão tá com showroom hoje? Nesse teu lugar novo, depois que saiu do teu escritório antigo? Deixa eu só ver se eu não esqueci ninguém, Chico. Eu já pensei em esquecer alguém, só um minuto. Não, mas não esqueci, não. Legal. Não, realmente é uma estrutura bem legal. Essa, também que te perguntar, hoje vocês fazem um projeto, eu vou te perguntar ainda como é que é a tua estrutura comercial, porque é a área que tu atua e tudo mais, mas essa pessoa do projeto hoje para organizar antes de entrar numa obra, ela te ajuda também antes de entrar na obra? Fazendo um pré-projeto para ajudar no orçamento, alguma coisa assim? Sem dúvida, ajuda sim. Então, por isso que eu digo que Yasmin, ela é como Casimiro na seleção, ela ajuda, assim, dá segurança em tudo. E logo quando Yasmin entrou, ela fazia essa parte do projeto. Quando ela entendeu realmente como é feito um projeto, ela conseguia já montar um projeto. A gente utiliza aí um ERP online para montar a proposta de orçamento, tem lá os produtos, serviço, e ela conseguia me auxiliar na montagem, né, dessas propostas comerciais. Com Yasmin agregando, isso tudo foi do ano passado, Chico, de 2022 para cá, e ela agregando essas diversas funções, houve a necessidade, e aí por isso que eu disse, estava sentindo falta de alguém. Eu tinha falado em Renata? Não. Pronto, então estava sentindo que você falou 12, não, tem mais alguém. Legal. Renata também mais recente, ela é estagiária em arquitetura, então hoje em dia a parte de projetos tá mais com o Renato. Então, montar esse AutoCAD, isso tudo está com o Renato.
Então, Yasmin, ela auxilia, né, nessa gestão da equipe técnica, mais ali de Henrique e Raí, dos projetos na teoria, desenvolvimento ali de interface, a parte que dá para fazer remota. Quem coloca a mão na massa realmente são Neto e Gleison. Não que eles não coloquem, eles colocam também quando é necessário. E você tinha perguntado sobre se Yasmin me auxiliava. Então, ela consegue me auxiliar, sim, na parte de comercial. Eu consigo passar alguns orçamentos para ela. Às vezes, ela mesma consegue fazer a reunião com o cliente, faz a reunião. Ela ajuda nessa comunicação com a equipe técnica. Realmente é um braço super importante na empresa hoje em dia. Que legal. Me diz uma coisa, quais que são Qual as... foi a pergunta anterior, Chico? Você tinha Não, falado? eu tinha Do perguntado... showroom. Showroom, Foi do showroom. Isso. Não, o showroom é uma vontade minha, ainda é uma vontade minha, é uma conversa eterna com o Eduardo, só que é engraçado e eu acho isso muito positivo. Eu e Eduardo, a gente nunca concorda, nunca, nunca, nunca. Já tivemos alguns embates aí, graças a Deus. É engraçado se a gente for partir daqui da zona sul da cidade e for para a zona norte, ele vai optar por um caminho, eu vou optar pelo outro. Mas, graças a Deus, a gente consegue conversar ali e chegar num consenso. Então, eu queria um showroom, queria montar um showroom. A gente já esse ano já teve que alugar outra sala para aumentar o estoque, graças a Deus. E aí, nesse novo aluguel, eu queria montar um showroom nosso, só que ele disse, não está sendo o gargalo, e realmente concordei com ele. Então, o que é que foi feito? A gente tem um ambiente na Delano, loja de móveis planejados, aqui em Recife, para demonstração de automação e controle da parte de sonorização, do sistema de som. Ali é uma loja conjunta com a Cinex, a Delano e Cinex é do mesmo grupo, daqui de Recife, e aí a gente tem essa parceria com eles. E aí, antes, quando era só um ambiente, agora eles trocaram o showroom e expandiram para a loja inteira. E agora a gente fez a integração da iluminação, de todos os ar-condicionados, de todos os televisores, sonorizou a loja inteira. Então, a gente prestou esse serviço e a gente tem, nessa parceria junto à Delano aqui de Recife, esse showroom. Então, quando a gente precisa mostrar ao cliente a diferença de uma caixa de som que custa R$800 para uma caixa de som que custa R$2.500, ele consegue sentir essa diferença de timbre, essa diferença de pressão sonora, indo lá na Cinex, na Delano. Quando ele quer entender a diferença da interface de um tipo de automação Control4 para a interface da automação Home Systems, que são as duas principais marcas que a gente trabalha hoje em dia. Então, ele consegue ir lá, ver o aplicativo de uma... Tu deixa alguém fixo lá, não? Não. Isso Não? eu sempre peço para o cliente entrar em contato comigo antes. Como a captação de clientes, na maioria das vezes, é através do escritório de arquitetura, da própria loja Delano, através de indicação dos clientes, uma pequena parcela ali através do Instagram, sempre eles me acessam primeiro. E ao me acessar, alguns até comentam, o showroom de vocês fica ali no bairro do Pina, em Boa Viagem, eu dou uma passada lá. Aí eu digo, não, eu sempre peço para o cliente combinar comigo antes para ter alguém realmente para poder receber, ou eu ou Yasmin, poder receber o cliente para poder fazer a apresentação ali do showroom. Não temos ninguém fixo na Delano nem na Cinex. E às vezes já aconteceu de algum cliente bater lá procurando por Justamp, procurando pela Automa, o pessoal que trabalha lá imediatamente já liga para mim. E como eu me dedico exclusivamente à parte comercial, geralmente eu consigo ir lá e dou um pulo. Da parte operacional dessa sala no empresarial até a Delano, é questão de 5 minutos ali de carro, independentemente do trânsito, então eu consigo conciliar legal. Cara, até aproveitando essa parte de arquiteto, né? Às vezes a gente vê outras empresas que eu não consigo, que não conseguem ter uma aderência tão grande com o trabalho com arquiteto. Queria que tu me falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é essa tua relação com relação a esse canal de aquisição de obra através de arquiteto? Qual que é a porcentagem hoje, mesmo que seja estimada,
de clientes com, ou a real, né, que tu tenha, mas de clientes que vieram com arquiteto e clientes que vieram direto? Pronto. Só fazendo um complemento sobre a questão anterior do showroom, Chico. Aham. E aí a gente realmente deu preferência ali a Delano porque são clientes que tem, um ambiente onde vai ter uma rotatividade, uma visibilidade bem maior da marca, da empresa. A gente consegue ter um impacto maior e a gente não tem um custo fixo tão alto quanto se tivéssemos um ambiente de showroom só nosso. Então, por isso que a gente optou por aí. Quanto aos escritórios de arquitetura e aderência, tá. Eu sempre gosto de mostrar a evolução. Eu acho isso para mostrar como tudo foi acontecendo e a lógica. Então, logo ali em 2016, alguns escritórios de arquitetura começaram a conhecer a pessoa Justin, depois, quando se monta a sociedade, começaram a conhecer a Automa Systems, a empresa em si, a conhecer os outros dois sócios. E como é que se deu essa aderência? Sendo ali, entre aspas, pau para toda a obra. Às vezes, você tem prestadores de serviço, empresas prestadoras de serviço, que apontam problema, chegam com problema e tem que resolver isso aí e empurra para outra pessoa. E a gente... isso é uma coisa que eu, Bruno e Eduardo, a gente sempre bate. Não, vamos ser os meninos que resolvem. Vamos ser a empresa que resolve. Então, precisa, sei lá, fazer um furo com serra-copos no móvel, não passa para o cliente, não passa para o escritório de arquitetura. A gente, claro, comunica a eles, mas a gente vai lá até a Delano, vai até o marceneiro, a gente precisa fazer isso aqui, vamos fazer, quando é que você pode fazer? Ouve isso aqui, a gente resolveu, está aqui resolvido, perfeito, perfeito. A constante preocupação e evolução da gente no atendimento junto ao escritório de arquitetura, em atender ligação, o contato que agora com Yasmin, por falar a mesma linguagem, né? A Yasmin também é arquiteta, a Renata também é arquiteta. Então, no início, se deu mais ali na resolução de problemas. Então, sendo a pessoa que marcava no horário, cumpria, falava que ia fazer, fazia, e o elogio do atendimento e da qualidade do que os clientes passavam, que estavam satisfeitos. A partir daí, o nome começou a ficar mais conhecido, o nome da empresa, clientes optaram por fazer conosco. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, Marcelo, me recordo também que foi muito interessante essa situação, que o escritório de arquitetura indicou outra empresa daqui de Recife, e aí ele teve uma reunião com essa empresa, e aí ele, Ana, eu não gostei dessa empresa, quem está fazendo minha reforma me passou aqui o nome dessa pessoa, Justin, vou falar com ele. E aí ele falou comigo, ele é engenheiro elétrico, e aí por apresentar a proposta, dar todo o embasamento técnico realmente da automação, do sistema de som, explicar como o funcionamento das caixas de som, ele gostou. E aí, a partir disso, ele disse, vou fazer com tal empresa. A partir disso, desse cliente, então, Ana, me chama para apresentar a empresa, eu apresento a empresa a ela me conhece, gosta, começa a me indicar outros clientes, indicou o jogador de futebol, o atacante, grafite, e aí foi legal. Também um excelente projeto, maravilhoso que a gente fez, sabe? Então, muito da aderência se deu de um escritório de arquitetura, indicou, o serviço foi bem feito, um cliente indicou para outro cliente, e aí esse cliente tinha outro escritório de arquitetura novo, que aí passou a conhecer a gente, e aí a partir dessas indicações, sejam entre escritórios de arquitetura, sejam entre clientes, ou o caminho cliente, escritório de arquitetura, cliente, a gente começou a ficar mais conhecido, chegar nos melhores escritórios de arquitetura, os grandes escritórios de arquitetura daqui de Recife, e graças a Deus a aderência é boa porque a gente se preocupa muito, muito, muito com o atendimento. Às vezes eu até demoro mais, porque ainda centraliza um pouco comigo a parte de apresentar a proposta comercial, mas
o pós-venda não deixo nunca, porque é isso que fixa, né? Se deu problema, quando dá problema, você chegar para resolver. Hoje você chega a ter uma cultura de visita ativa, ou hoje você só comercialmente, ou só receptivo, só através da indicação, e daí você atende quem é, ou hoje é feito essa cadência de visita de clientes de arquitetos que tu nunca visitou? Como é que tu Pronto. faz? Quando, por exemplo, ano passado, acho que no mês de maio, junho, isso tem nos relatórios de Eduardo, as vendas caíram, ficou abaixo ali da meta estipulada para esses 2 meses. E aí, o que é que eu faço? Entro em contato com o escritório de arquitetura, entre aspas, né? Queria ir até aí para conversar sobre determinado projeto, e aí já puxo um gancho para perguntar se não tem algum projeto que dá para indicar. E aí, quando as vendas voltam, os projetos voltam a aparecer, aí eu seguro um pouco mais essas visitas e fico mais ali recebendo as indicações. Então, escritório X, Y, Z, começam a semanalmente passar novos clientes, vir clientes da Delano, passar meu número, né? E aí essa recorrência ali de novos projetos Quando é um começa a cliente que tu acontecer. nunca, quando é um cliente que tu nunca visitou a primeira vez, como é que é como é que se dá esse teu procedimento? Até vou melhorar, na verdade, a pergunta. Como é que é a rotina a tua rotina como comercial, né, da empresa de áudio, vídeo, automação? Como é que tu trata esse teu funil de aquisição, qualificação? Como é que tu chega a apresentar a proposta até assim o fechamento? Abre aí para nós, tendo uma visão macro. Tá, o primeiro dia, o cliente então chegou por indicação, ou você ligou lá para o escritório de arquitetura e tem um projeto novo. Beleza, captou esse projeto, ele entrou na tua empresa, como é que tu desenrola dali para frente? Tá, uma coisa que a gente fez que foi super importante, que eu acho que vende bastante a empresa, é mostrar o processo que a gente tem de maneira abrangente após fechar. Então vamos lá. 75% dos projetos que a gente tem, e isso é bem fundamentado, uma estatística que Eduardo tem, vem dos escritórios de arquitetura. Seja eu indo até eles, ou eles já, por saberem que conosco na Automa eles não vão ter dor de cabeça, nosso preço não é o mais barato, realmente não é nossa cultura, não é filosofia, nosso serviço realmente mais caro em relação a outras empresas do mercado, mas a gente entrega do flex, não dá dor de cabeça. Então, Legal. foi lá, o cliente chegou por indicação, ou ele entrou em contato comigo ou eu entrou em contato com ele. Eu peço uma reunião, sempre peço 2 primeiras reuniões, sejam elas presenciais ou online. Na primeira, eu faço uma apresentação do showroom, dos equipamentos que a gente trabalha, do processo da gente, para eles conhecerem a empresa, como a gente trabalha, o que a gente trabalha, quais equipamentos, quais as marcas que a gente trabalha. Para eles entenderem, porque às vezes muitos clientes chegam até a empresa integradora sem saber, pensando que automação é o som, é a rede, é a câmera. E na realidade, automação é uma coisa, som é outra, projeção é outra, controle de acesso é outra. Então, para eles se situarem. E no fim dessa primeira reunião, eu levanto os requisitos do que ele está esperando. Justamente, na maioria deles, arrisco dizer 100%, eu quero que meu Wi-Fi funcione perfeitamente. Ok. Muitos deles querem o sistema de som, querem um home theater, querem a parte de automação e controle, iluminação, ar-condicionado, e aí eu levanto esses requisitos dele. Beleza. Peço 72 horas, dependendo do projeto, ou mais ou menos, mas em média 72 horas, e aí ou eu, ou Yasmin, ou o Eduardo, quando precisa de um suporte, a gente desenvolve essa proposta comercial. Então, a gente monta a proposta comercial no ERP, que a gente utiliza o Bling, então a gente tem todos os produtos cadastrados lá, serviço cadastrado lá, fiação, que a gente executa a infraestrutura quando o cliente quer ou não, quando o cliente não quer, a gente entrega o projeto em CAD que Yasmin faz,
e a equipe do cliente executa, mas hoje em dia isso é minoria, a maioria dos clientes preferem fazer a infraestrutura conosco. E aí a gente monta essa proposta comercial, apresenta ao cliente. Apresento ao cliente e aí começa ali a negociação. Eu quero mais isso, retira isso, só fecho por tanto. Aí eu sempre brinco assim, eu digo, ó, não dou os descontos enfim, eu brinco de móveis planejados, que móveis planejados você sai de um preço X para um preço X sobre 2, mas, enfim, eu brinco com isso e ofereço, a gente negocia. Pronto. Fechou, uma vez fechado, é feito um contrato com toda a descrição do que o cliente contratou, quais equipamentos ele comprou conosco, referência... e outra coisa importante. Desde essa segunda reunião presencial, na proposta comercial, vão todos os equipamentos que eu estou propondo ao cliente, para que ele se sinta à vontade de pesquisar preços na internet. Então, se eu ofereci uma Ventas A4A, A2A, tem o nosso preço, ele vai comparar com o preço de Amazon.com.br, Magazine Luiza, para ele ter a liberdade de eu quero comprar com Justin ou eu quero comprar diretamente e contratar a Automa System só para fazer a prestação de serviço. O cliente fica à vontade, a gente não mostra isso só no contrato. Então, isso eu acho que é uma coisa que passa muita transparência e confiança também para o cliente. Só abrindo um parênteses que eu acho que pode ser rico. Legal. Então, do formato que tu monta a proposta, se o camarada ele contratar, talvez comprar menos produtos de vocês e você só fornecer a mão de obra, a instalação, você faz porque está sendo bem remunerado para isso. Sim, sim. Tá. Durante essas duas visitas, principalmente na primeira visita ali de levantamento de requisito, geralmente eu vejo, até mesmo aqui pela gente mesmo, o cliente ele quer tudo, que é o máximo, mas ele também não sabe como é que custa, quanto que custa. Perfeito. Porque justamente ele pode chegar ali no teu showroom, na tua demonstração, na conversa e achar, e ele nem tem ainda direito o conceito do que é automação, do que faz, o que não faz. Como é que tu vai trabalhando com ele para ele ter noção de quanto custa? Tem algum momento que tu aborda, esse investimento X, esse é o investimento Y, como é que tu trata isso? Boa pergunta, ótima pergunta, porque isso foi uma coisa que eu passei a fazer também. Com o tempo, amadurecimento, a gente vai lendo mais sobre vendas, vai lendo mais sobre prestação de serviço. E uma coisa que eu não fazia logo no início, eu só fazia no final, que era mostrar a proposta, o valor. Hoje em dia, na primeira reunião, eu já faço. Então, eu inicio dizendo, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você quiser saber valor, eu me mostro à vontade para o cliente perguntar. A maioria deles, eu acho que fica meio retraído, fica receoso, fica envergonhado, não sei, de perguntar. E aí... Quando eu falo sobre a controladora de automação, aí eu falo, essa controladora Control4 custa 22 mil, 24 mil, 25 mil. Esse equipamento Green Plug aqui da Home Systems custa 30 mil, 35 mil, enfim. Eu já vou tratando ali de valores. Já vou explicando o que pode ou não aumentar o orçamento de automação. A quantidade de circuitos de iluminação, o que pode aumentar o custo de um sistema de som. O equipamento mais caro é o receiver, que hoje em dia um V6A, vamos dizer, parte ali de 10 mil reais. Então, eu já vou soltando ali os valores para os clientes. E aí, quando eu levanto os requisitos, eles já têm mais ou menos ciência. E uma pergunta que eu sempre faço você quer ver uma proposta de orçamento que eu fiz recentemente? E aí eu abro uma proposta que eu tenho recente, um mês atrás, sei lá, de outro cliente, e está lá, na proposta, no arquivo, estão propostas de automação e controle com suas características e equipamentos, valor de serviço, proposta 3 mil, vai a proposta de som, então tudo separado. E aí eu explico a ele, se você for nos contratar para fazer automação e controle, sistema de som em rede, eu tenho uma margem de negociação maior, eu consigo ser mais agressivo no desconto.
Se você vai fazer conosco aqui só o sistema de som, minha margem é outra. Porque uma coisa que eu fazia muito era, eu montava a proposta de automação, montava a proposta de câmera, como a maior parte do serviço é de automação, eu praticamente não cobrava serviço em câmera. E o cliente dizia, eu quero fazer só câmera com você. E aí, hoje em dia, eu monto cada proposta como se o cliente fosse fechar só aquilo. E aí, quando ele dá a indicação, não, Justin, eu topo aqui, eu quero fazer rede, som, automação e controle de acesso. E aí a gente começa a negociar. Os descontos variam aí de 10, 12, 15%, geralmente não passa disso, não. Sim, até porque a gente não tem tanta margem assim. É. Mas legal, bem interessante mesmo. Hoje o teu processo de venda, ele tá muito mais para um spin selling ou para um bunch? Já ouviu falar nas duas? Tá ligado nas duas? Não, O, não. o spin selling é esse lance que eu acho que é o que você já faz de entender, né, a situação, o problema, e trabalha a necessidade ali do cliente. E o bunch é aquele que tu identifica primeiro o orçamento que o cara quer gastar e a necessidade dele, assim, qual que tu acha que tu se identifica com mais uma ou outra? Ou, na verdade, esse teu processo de venda foi no feeling, tentativa e erro e tu montou esse formato? Eu acho que é mais o spin, tá? Acontece às vezes porque tem essa segunda reunião, mostrei a proposta. Tem muitas estratégias de venda que incentivam a você a fazer de tudo para vender ali. Eu, eu sou muito desconfiado, então eu não quero. Eu digo, ó, fica bem à vontade, eu estou à sua disposição. Se você quiser repensar, enfim. Eduardo nem concorda comigo nesse aspecto, mas eu deixo o cliente bem à vontade. Então, na maioria das vezes o cliente diz, Justano, eu vou pensar, volto a entrar em contato. E 1 ou 2 dias depois eu procuro o cliente, marco uma reunião. E graças a Deus, na maioria das vezes eu consigo vir a fechar com o cliente. Ou ele diz, retira esse serviço, diminui aqui, ao invés da minha residência toda, eu vou querer para minha sala e para minha suíte, e aí a gente consegue ir melhorando ali o orçamento. E às vezes eu digo, vou manter isso aqui para sala e quarto, mas eu vou te dar a infraestrutura para o apartamento todo, e ali eu consigo balancear até onde vale ou não o desconto, o cliente vê realmente a vantagem nisso. Alguns clientes, e eu consigo dizer, sei lá, 10% desde que eu comecei realmente focado na parte de vendas, alguns clientes têm a liberdade de dizer, eu quero gastar tanto. E aí eu me basear nisso para montar a proposta dele. Alguns clientes chegam e dizem, eu quero isso, e eu quero gastar 50 mil reais. Aí eu sou muito sincero com ele, eu digo, não tenho condições. Para fazer isso, eu precisaria trabalhar com marcas que eu não trabalho. Eu lhe dou toda a assistência, indico, mando o link da Amazon.com.br, indico até que instale. Mas eu não vou fazer porque hoje em dia eu não vou querer que você me ligue num domingo à tarde dizendo que tua iluminação não está funcionando e eu não vou dizer, não está funcionando porque você utilizou. Eu vou querer resolver seu problema. Hoje em dia eu não quero esse tipo de coisa. Então, eu acho que é mais puxado para o spin mesmo. E uma venda muito mais consultiva, totalmente. Exatamente. Tá. Chegou lá, o cara comprou esse pacote todo, você aplicou o deixa eu só desconto? Claro. Deixa eu só fazer um adendo, Chico. E aí, nesses ajustes, eu não peço terceiras, quartas, quintas reuniões. Aí eu já vou me comunicando com ele por voz, quem sabe por uma reunião online ou pelo WhatsApp mesmo, até a gente vir a negociar e a fechar. Só queria deixar isso. Uhum. Aí, desculpa, pode ir. Não, mas era meio que era para dar sequência mesmo. Tá. Daí fez o fechamento. Qual que é o teu próximo gatilho? Pronto. Fechei com o cliente. Primeiro passo. Por favor, me encaminhe seus dados. Aí eu peço o nome completo, CPF, data de nascimento, endereço de faturamento, endereço de onde está sendo realizado a obra, a reforma, quando não é o mesmo endereço, na maioria das vezes não é. E aí é feito o contrato. Feito o contrato, isso eu monto em conjunto com Yasmin, e aí entra Yasmin Casimiro de novo auxiliando ali, então monto em conjunto com Yasmin, envio o contrato para o cliente, valido, foi isso aqui que a gente acertou nas nossas reuniões, seus requisitos, tais equipamentos, vai funcionar dessa forma,
Isso eu repasso para ele. Eu envio o arquivo, repasso num áudio ou numa conversa. Pronto, é isso, Justão. Beleza. Yasmin, contrato está assinado, proposta aprovada no Bling. Eduardo, a partir disso, já tem o controle de estoque, do que precisa, entrada, saída, compra planejada no Bling. Yasmin monta uma ordem de serviço com o que o cliente contratou, equipamentos, fiação, espessura de fiação. Ela, a partir disso, ela monta o projeto. Então, tem a ordem de serviço que é mais descritiva, com os requisitos do que o cliente contratou. O cliente quer um espelhamento de imagem. Isso, além de estar no projeto no CAD, ele vai estar ali na ordem de serviço, que são essas duas coisas que a equipe técnica leva para a obra. E aí, pronto, Yasmin fez isso. Uma vez feito isso, Bruno começa a gerir esse acompanhamento, ou Bruno, ou Alírio, ou Gleison, fazem uma primeira visita à obra, veem como é que está a obra. Se eu já não tiver feito antes, ali na hora da negociação, alguns clientes pedem essa visita. Geralmente eu faço a visita após o cliente realmente dar o indicativo ali que vai continuar com a negociação, aí eu vou lá, que é um tempo, né? Seu tempo está indo lá, então tem que ponderar isso aí, quais orçamentos, propostas comerciais o cliente realmente tem a intenção de fechar. Se eu já não tiver ido, aí Bruno vai, ou o Gleison vai, o Neto vai, ver como é que está a obra. Faz uma estimativa de tempo, a gente passa a fazer o acompanhamento, fica em contato com o responsável da obra, e aí a gente sabe o momento de entrar. Entrou a elétrica, logo depois a gente entra. Então faz a infraestrutura, faz tudo que é necessário, morreu. Entrou forro de gesso, os meninos voltam lá, fazem as perfurações necessárias, access point, caixa de som se for no forro de gesso, faz tudo que é necessário. Encerrou, depois dos móveis planejados, quando o cliente está na iminência de se mudar, ou já foi lá, aí entram Henrique e Raí, vão até realmente a obra, testam a programação que eles já fizeram no escritório, testam se o ar-condicionado liga, desliga, se o circuito de iluminação está funcionando certo. E aí, na entrega da obra em si, eu gosto de fazer, o Eduardo fazer, um dos sócios estar lá para entregar realmente ao cliente. E depois de 1 mês ou 2 meses, a gente volta a entrar em contato com o cliente e buscar realmente: oi, fulaninho, como é que você está? Como é que está usando? Posso combinar aí contigo um sábado, um domingo, para a gente bater um papo, eu ver como é que você está usando, fazer alguma sugestão que porventura você ainda não tenha notado, e aí a gente realmente faz esse encerramento do contrato. Pô, parabéns, cara. É um processo bastante consistente, faz bastante sentido mesmo. Eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo aí tá gostando. Cara, infelizmente nosso tempo ele tá se encaminhando pro final. Eu vou te fazer ainda uma última pergunta, antes de ir efetivamente pro final, que eu vou fazer umas 4 perguntas aleatórias, que é mais um bate-bola bem rapidão. Mas eu tenho que te aproveitar e te perguntar o seguinte: cara, o que tu aprendeu e pode, claro, que ensinar para ter essa boa convivência com os teus sócios, cara? 3 sócios, cada um numa área. Hoje vocês estão aí com praticamente 10 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais os terceirizados embaixo aí do guarda-chuva de vocês. Mas, enfim, um aprendizado dessa boa convivência entre os sócios aí. Brincando, o pau tora. É assim mesmo, então, brincando assim, o pau tora, porque ali, quando se montou realmente a sociedade em 2019, houve uma sinergia muito boa, comunicação ótima, mas o contato ali muito próximo. À medida que a demanda foi aumentando, o nível de exigência foi aumentando, os tipos de projeto realmente foram se tornando mais sofisticados, a comunicação precisou e precisa ser ótima. Então, às vezes, se ficou alguma rusga, realmente eu faço muita analogia como se fosse um casamento. Tem altos e baixos ali, mas o mais importante é ter o diálogo. Se houve alguma coisa que não desceu bem, ficou alguma rusga, não ter orgulho, chegar e conversar, bicho. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sei ouvir, mas eu tenho um pavio muito curto. Então, às vezes,
Meu pai sempre foi muito bruto, eu tenho um jeito meio bruto, então eu dou umas cacetadas assim, às vezes sem necessidade. 2020, 2021, essa comunicação precisou ser muito melhor. E sem um dos três, a empresa não anda. Eu digo que é como se fosse um tripé. Se um sair, se um cair, a empresa para, assim, para. Hoje em dia ainda para. Então, a comunicação precisa ser boa, o entendimento precisa ser bom, o reconhecimento de erro precisa ser importante. Falhas minhas, às vezes, por querer muito fechar um projeto, às vezes dava não, vamos colocar o quadro de automação aqui, ou então vamos colocar o módulo de automação próximo a uma caixa de som, e Bruno chegou, bicho, Justão, não faz isso, não faz isso. A gente está num nível que não precisa disso, então, se é para fazer o projeto, vamos fazer com quadro de automação, com hack, vamos fazer organizado. E aí, a performance, né, o tipo de serviço da gente foi melhorando, então é muito de saber ouvir a crítica, não responder de imediato, assimilar, é uma conversa e não ter orgulho, realmente, é um casamento. Que massa. Mas eu digo que o pau tora é porque, narrando aqui para você, é muito romântico, mas esse aprendizado ali foi ao longo principalmente do ano de 2021 e 2022, porque diversas vezes discutimos, mas o importante é ou um ou outro, em determinado momento, buscar ali para resolver a situação, para apaziguar e entender que se os três, se o core não estiver bem, começa a interferir ali no restante. Então, realmente foi um amadurecimento. Em 2019, tudo muito bem. 2021, 2022, nível de exigência aumentando, cada um se cobrando mais, cobrando um do outro mais. Então, a comunicação teve que ser melhorada, realmente. Cara, muito bom mesmo. Eu vou para as 4 perguntas cabeludas aqui do final, mas queria que tu deixasse teu recado final, os teus contatos, como é que o pessoal te encontra? Pronto. O Instagram da Automa é @automasystems. Legal. Então, SYSTEM de Maria, S de sapo. O número comercial tem no Instagram também, é o DDD 819-9304-0736. Tenho muito a agradecer. Eu brinco com essas expressões modinhas, Chico. Gratidão, gratiluz. Mas sou muito grato, realmente, essa parceria com você, essa tua chancela, esses teus, acho que quase 20 anos, talvez mais aí, de experiência. É muito importante e é muito válido saber estar aí contigo, saber que a gente tá caminhando certo. Às vezes a gente conversa, o caminho era esse, e você mesmo diz, poxa, cara, eu pensava que era por aqui, mas eu tô vendo que o caminho tá mudando. Isso é muito importante, e deixar realmente um agradecimento muito especial a Eduardo, Bruno, que toparam realmente essa aventura aí junto comigo. Eu sou muito, 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 muito grato aos dois. Não estaria aqui se não fosse nenhum dos dois, se tivesse topado comigo. Eduardo, brilhante, ele tem um dom realmente. Bruno, excelente na parte técnica. Aliás, de maneira geral, mas eu digo que Eduardo, bicho, ele é o Ronaldinho. Para mim, o melhor jogador meio campo que eu já vi jogar foi Ronaldinho Gaúcho. Para mim, ele é Ronaldinho Gaúcho para cima na parte de gestão. Ele é fantástico. E deixar um agradecimento para todo mundo que está hoje em dia na Automa. Todo mundo mesmo, todo mundo, sem exceção, que, graças a Deus, é um time muito bom, muito legal. A galera compra briga mesmo, e acho que reflete nessa taxa de crescimento aí de vocês aí, que é absurdo mesmo, muito legal. Cara, vamos lá. Aqui é rapidão, bate-bola mesmo, a pergunta pode ser até uma resposta binária sem problema nenhum. Cara, um parceiro ou uma distribuidora, um parceiro distribuidor comercial, um parceiro que vocês têm de áudio, vídeo, automação aí? Quem que é um cara ponta firme que trabalha com vocês hoje? Ponta firme que já resolveu BO, mandou a caixa que nunca vinha com problema, veio com problema, eles de imediato já mandaram outra direto para Petrolina, a gente já trocou, já resolveu a vida do cliente. AV Group.
Pô, que A AV legal. Group, gosto de citar a AT também, foi a AAT, foi a primeira que a gente começou a trabalhar e ainda trabalhamos. Então, a AV Group com as marcas de som deles, Boa. a AT com a linha, melhor linha nacional disparado Boa. das caixas de som. Então, Legal. de som, você falou em som, caixas de som, me vem à cabeça esses dois. Automação cabeado ou sem fio? Cabeados, assim. Qual marca? Qual Home marca? Systems. Home Hã? Systems. Home Home System. Systems, do Rio Grande do Sul. Legal. Cara, um mentor de vida. Ou quer dizer, talvez eu quer indicar alguém, já que tu tem essa tocada comercial, se tu quiser indicar alguém pra galera seguir dessa parte comercial, alguém que tu consome talvez conteúdo que gosta, talvez, bem, às vezes não tem tão claro um mentor em si, porque às vezes a gente tem vários, eu pelo menos tenho várias pessoas que eu gosto, alguém aí pra Eu, galera, eu, quem não, sabe eu, seguir. eu não diria mentor, mas tem algumas passagens, algumas leituras, alguns vídeos que eu gosto muito. Tem aquele vídeo do jogador de basquete que foi você quem me mostrou, inclusive, que ele a cada dia passava mais, 2 horas a mais, 3 horas a mais ali treinando. Me fugiu agora o É nome. um documentário, acho que é o preço da grandeza do Kobe É o Bryant. preço da. Isso, exatamente, é de Kobe. Preço da grandeza. Esse É o aí preço da grandeza. eu assisto, É, acho que uma vez por mês, quase, eu acho que eu assisto isso aí. é inspirador, algumas passagens de Ayrton Senna são inspiradoras, Steve Jobs é inspirador. Legal. São alguns grandes empresários assim realmente que eu admiro bastante. E tem aqui regional João Carlos Paes Mendonça, então tem alguns que são alguns que eu gosto de ler passagens que realmente tem uns insights fantásticos. Pô, um momento de virada ou de E maior. rapidinho, Ah, sem dúvida, assim, falando da parte técnica, um mentor, não preciso nem falar você, realmente. pô, que isso, cara. Eu vivo para todo mundo, eu elogio bastante, assim. Mas isso é muito mais mérito de vocês, eu só tô aqui pra ouvir só, cara. Foi, foi uma curiosidade, Chico, só Ah, um parênteses, 10 segundos. claro. Ali, quando a gente assistiu ali tuas aulas iniciais e no dia seguinte fui surpreendido com o WhatsApp teu. E aí, cara, tudo bom? E vai entrar no curso, não sei o que. Caramba, ele tá falando comigo. Legal, bacana. E hoje em dia, poder ter esse livre acesso a você é fantástico. Então, se for um mentor técnico, som, automação, porque eu sei que você trabalha com automação também. Legal. Chico, isso aí funciona legal, isso aí dá BO, isso aqui é bom, sem sombra de dúvida de você. Legal. Cara, um momento de virada ou de dificuldade que vocês passaram, que você passou, mas que gerou assim um aprendizado. Olhando essa trajetória aí, 2016 lá como MEI, 2019, 20, aí dá esse boom aí na vida, nos negócios. Cara, uma dificuldade ou uma péssima escolha que vocês tiveram, mas que foi meio que um momento de virada que dá aquele aprendizado, dá o clique. Pronto. Tem alguns. Quando a gente faz uma cronologia ali desde o início, tem algumas coisas que bombam assim na cabeça. Então, eu me recordo, fim de 2017, início de 2018, eu virar pro meu pai e dizer, eu não quero essa rotina, é muito, muito desgastante, não é isso que eu quero. Se alguma coisa não mudar, eu vou encerrar a Automa. E ali chega Bruno, e aí as coisas começam a caminhar melhor, chega Eduardo, pronto. Eu brinco que, pronto, a Automa virou empresa de verdade. Então, entrada de Bruno, entrada de Eduardo, 2019 é ali a formação do tripé ali da sociedade. 2020, sem sombra de dúvidas, a incerteza do início da pandemia, ali a dificuldade. Tá, mas um momento foi dividir as responsabilidades? Tá, um momento divisor de águas, de girada, que girou a chave mesmo. Legal. Eu te digo janeiro do ano passado, que foi quando a gente sai do escritório ali que eu dividia com meu pai, pega uma sala nossa, e ano passado a gente duplicou o tamanho do time. Então, o custo fixo foi lá para cima.
Quase que aquele lance de queimar a ponte, né? Quando o cara não tem um plano B, só o plano A que pode ser executado, queimou a ponte, o cara é obrigado a se virar. Interessante. Exatamente. E como o Eduardo fala, tentar prever. Justamente, se tu, ao invés de vender X, tu vender 3X, daqui a 3 meses, a gente consegue suprir? Não consegue suprir. Então vamos contratar agora. Porque é o que teoricamente vai acontecer. Probabilidade, estatística, é o que o caminho está mostrando. Então, tentar se antever a isso. Muito bom. Cara, obrigado pela conversa, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço até o nosso próximo episódio. Papo de Integrador. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, Chico. Valeu, abração.